Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje, onde nós iremos meditar o capítulo 2 do livro de Juízes. Vamos ser fiéis dia após dia. Acabamos de começar mais um livro da Bíblia, o sétimo livro, pela ordem de apresentação, depois do Pentateuco. Nós já assistimos, já lemos, já partilhamos e conhecemos o livro de Josué e agora vamos para o livro de Juízes. E assim, dia após dia, um capítulo por dia, 15 minutos por dia no máximo, aqui estamos para meditar a palavra de Deus. Conto com você para que nós possamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Pega comigo a tua Bíblia e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama a tua graça sobre nós, o teu Espírito, para que possamos conhecer a tua palavra e assim fazemos a tua vontade. Amém. Meus irmãos, como é que nós fazemos o estudo bíblico? Emanuel, como é que você faz o estudo bíblico? Olha, existe muita gente que faz um estudo bíblico, que faz uma Lectio Divina. Nós temos aí a Canção Nova, com meu querido irmão Jardim Pereira, que faz um diário espiritual todos os dias, ao vivo. E aqui nós fazemos o seguinte, a ideia é termos 15 minutos de contato com a Palavra de Deus, todos os dias. Tem um post aqui no meu Instagram, não é ao vivo, é um vídeo gravado, onde a gente medita um capítulo por dia, com o intuito de ler toda a Bíblia. Temos o conhecimento geral. Muitas vezes nós não conseguimos detalhar o conhecimento, mas o conhecimento geral a gente consegue ter sim. Entender, por exemplo, vou dizer isso para você, sou sincero em dizer, eu nunca tinha feito o estudo bíblico do livro de Juízes, de Josué, todo o livro de Josué, e não sabia que desde o capítulo 14 até o capítulo 22, 21, né? Veja aí, quase 10 capítulos, é um capítulo um tanto cansativo, né? Não sei se é essa palavra, mas é porque onde fala das conquistas, o que cada um vai segurar, onde cada um vai ter, etc, etc, etc. Então, pouco talvez a gente tira para nós, né? Pouco a gente apreende, mas é importante que a gente faça a leitura e a gente tenha uma visão do que está acontecendo. Então, ao ler essas conquistas, essa posse, a gente vai começando a perceber que Deus está no centro de todas as coisas, que Ele é o Senhor e que Ele é o Deus dos detalhes, Ele quer que a gente conquiste também o nosso espaço, Ele cumpre as suas promessas, né? E posso dizer para você também que também será a minha primeira vez que eu vou ler de cabo a rabo, né? Do capítulo 1 até o final do capítulo do livro de Juízes. Então, vamos juntos, conhecendo a palavra de Deus. Para mim tem sido uma experiência poderosa. E para você? Convide mais pessoas. Todo o estudo bíblico está no meu Instagram, todo ele. Exceto um livro, se não me engano, Levítico, que eu fiz apenas no YouTube e acabou não entrando no Instagram. E o YouTube foi hackeado, foi derrubado, enfim, estamos em processo de tentar recuperar ou criar um novo YouTube. Mas, se Deus quiser, a gente já fez todo o estudo bíblico do Novo Testamento, todo o Pentateuco, 12 profetas menores, Josué e agora Juízes. Vamos juntos, pega a tua Bíblia. Como é que você faz? Pega a Bíblia, uma canetinha, vai anotando aquilo que chama atenção e a gente vai lendo junto. E a gente vai vendo Deus falar conosco. Versículo 1, capítulo 2. O anjo de Yahvé anuncia desgraças a Israel. Uau! Né? Então, o relator deuteronomista, que acrescentou o capítulo 1 ao livro, oferece aqui uma razão teológica do insucesso parcial da conquista. Relaciona este ensino a uma explicação de um toponômio da região de Betel. O anjo de Yahvé subiu de Gilgal a Boque e disse. É uma expressão que designa o próprio Yahvé. Eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a esta terra que eu tinha prometido por juramento aos vossos pais. Eu dissera, jamais quebrarei a minha aliança convosco. Quanto a vós, não fareis aliança com os habitantes dessa terra. Ao contrário, destruireis os seus altares. No entanto, não escutastes a minha voz. Por que fizestes isto? Porque, por isso eu vos digo, não expulsarei estes povos diante de vós. Serão para vós adversários e os seus deuses serão uma cilada para vós. Assim que o anjo de Yahvé pronunciou essas palavras a todos os israelitas, o povo começou a clamar e a chorar. Chamaram a este lugar de Boquim e ali ofereceram sacrifícios a Yahvé. Boquim quer dizer os pranteadores, localização desconhecida, talvez o Carvalho dos Prantos, perto de Betel. Mas veja,
Aqui uma explicação para o insucesso das conquistas. Deus vai dizer: eu firmei uma aliança, fui fiel a esta aliança, mas vocês não foram fiéis a esta aliança. Vocês se corromperam. E eu vou logo dizer: se vocês fizerem aliança com os habitantes dessa terra, não destruíram os seus altares, não escutaram a minha voz, não e se corromperam com os seus falsos deuses, infelizmente vocês não conquistarão, né? Eu não expulsarei os seus inimigos. Vocês não terão a vitória. Gente, é um pouco dessa realidade que a gente vive hoje. Quando a gente não está em Deus, quando a gente não busca Deus, quando a gente nega Deus, deixa de ouvir a Deus, de seguir a Deus, acontece isso com a gente. As vitórias, elas não vêm. As batalhas, as travadas, elas não são ganhadas. Então é preciso que a gente se arrependa, chore, clame e não se deixe corromper pelos deuses deste mundo. Versículo 6. Então Josué despediu o povo e os israelitas partiram, cada qual para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. O povo servia ao Yahvé durante toda a vida de Josué e toda a vida dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheceram toda a grande obra que Yahvé fizera em favor de Israel. Isso aqui é o finalzinho do capítulo 24 de Josué, né? Josué, filho de Nun, servo de Yahvé, morreu com a idade de 110 anos. Lá diz que ele morreu com 120 anos, né? 110 anos mesmo, desculpa. Está no capítulo 24, versículo 29. Ele continua. Foi sepultado no terreno da sua herança em Taminat Ares, na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. E quando toda aquela geração, por seu turno, se reuniu aos seus pais, sucedeu-lhe uma outra geração que não conhecia Yahvé nem a obra que ele tinha feito por Israel. Veja, o que está sendo narrado aqui? Enquanto aquele povo lembrava de Josué, o povo era fiel. Enquanto aqueles que conviveram com Josué, os anciãos, os sacerdotes, aquela geração que conviveu, que viu as vitórias, as conquistas, ok, eles permaneceram sendo fiéis. Só que passou o tempo, como eles não passaram as coisas de pais para filhos, e aquelas pessoas não experimentaram a manifestação de Deus, o que aconteceu? Eles esqueceram Deus. Aqui está o grande erro. Né? É como a gente diz assim no carisma, por exemplo, o carisma salesiano, franciscano, etc., na Canção Nova. Aqueles que conviveram com o Padre Jonas têm a coisa mais firme. E o medo que se tem é que aqueles que, depois que o Padre Jonas morrer, que os antigos morrerem, os novos que virão na Canção Nova, percam a essência do carisma. Este é o medo que se tem. Este é o medo que se tem. Então, dentro desta realidade, aconteceu na história de Israel, várias vezes. E acontece na nossa história. Por isso a importância de passarmos de pai para filhos, de fazer com que as pessoas vivam a história correta, não a história que a escola conta, que a mídia conta, que a novela conta. Veja que desgraça está acontecendo nos nossos tempos, né? Todos os super-heróis estão virando homossexuais. O Superman agora é um homossexual, né? O Robin assumidamente é homossexual. Né? O 007 não é mais um homem ou uma mulher. O X-Men vai mudar de nome. Então nós estamos vendo a reescritura da história em quadrinhos para politizar e idealizar mudar a ideologia das nossas crianças, né? Propagandas do Bradesco questionando por que não transmite jogo de futebol feminino, por que não sei o quê. Então olha que absurdo nós estamos vivendo. Está na nossa cara. Está na nossa cara. E o que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar os bracinhos e vamos rezar a Ave Maria? Só isso? Não, meus irmãos, nós precisamos de braços erguidos, firmes, unidos, rezar com toda a força, pedindo que Deus levante homens bons e educar os nossos filhos, proteger os nossos filhos, tirar a televisão dos nossos filhos, tirar os filmes dos nossos filhos, contar histórias bíblicas, lutar pela nossa liberdade, evangelizar, nos preparar, porque o fim está próximo. Está sendo difícil, né? Então, uma outra geração que não conhecia Yahvé nem a sua obra que tinha feito se levantou.
Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé e serviram aos Baals. Por quê? Porque a geração se levantou e não conhecia. Deixaram a Yahvé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e seguiram a outros deuses dentre os dos povos ao seu redor. Prostraram-se ante eles e irritaram Yahvé. E deixaram Yahvé para servir a Baal e as Astartes. Então, deixaram o Senhor e foram seguir os Baals. Foram seguir os prazeres. Deixaram a missa, deixaram a igreja, deixaram Jesus e foram para a macumbaria, foram para o espiritismo, foram para o candomblé, foram para a maçonaria, e foram para o islamismo, foram para o Buda, e foram para o Shishanoi, e foram para o yoga, e foram para energias, e foram para o prazer, e foram para as drogas, e foram etc, 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 etc. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e ele os abandonou aos saqueadores que os espoliaram, e os entregou aos inimigos que os cercaram, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em tudo o que empreendiam, olha que louco, a mão de Yahvé era contra eles, para lhes fazer mal, como Yahvé lhe tinha dito e como Yahvé lhe tinha jurado. E a sua aflição era extrema. Então, Deus os abandonou. Eles abandonaram Deus e Deus os abandonou. Deus não nos abandona, veja. Somos nós que nos afastamos de Deus. Como o filho pródigo se afasta para um país distante do Pai, somos nós que nos afastamos de Deus. O pecado nos faz isso, nos afasta de Deus. Então, logo, longe de Deus, da proteção de Deus, da bênção de Deus, somos presas fáceis do inimigo, que quer o quê? A nossa destruição, que vem para roubar, matar e destruir. Então, toda dor que nós passamos é por causa disso. Não que Deus nos castiga, mas nós nos esquecemos de Deus, voltamos as costas para Deus, nos achamos autossuficientes, e ali não tem como fazer as coisas, né? Infelizmente, as coisas não aconteceram. Então Yahvé lhe suscitou juízes. Então aqui é a história. Que os livrasse das mãos dos que os pilhavam. Mas não escutavam nem mesmo os seus juízes, e se prostituíam com os outros deuses, e se prostituíram diante deles. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos de Yahvé, e não agiram assim. Quantos jovens depressa se afastam do caminho dos seus pais, não é verdade? Quando Yahvé lhe suscitava juízes, Yahvé estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto vivia o juiz. Porquanto Yahvé se comovia por causa dos seus gemidos perante os seus perseguidores e opressores. Mas logo que morria o juiz, reincidiam e se formavam piores do que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e prostravam diante deles. E em nada renunciavam às obras e às condutas endurecidas de seus pais. Veja, então aqui a contextualização. O povo sofrido, o povo que foi dominado, o povo que foi escravizado. Veja, mal chegou na Terra Prometida, já passou-se uma geração que esqueceu Deus, não rezava mais. Eles foram então dominados pelos inimigos e começaram a perder e começaram a sofrer. Quando eles clamavam a Deus, Deus levantava então juízes para livrar o povo das mãos dos inimigos. Mas mesmo assim, o povo não se converteu, o povo não mudou de vida, o povo não quis o Senhor. Veja que loucura, né? Que loucura, infelizmente. Mesmo assim, Deus escutava o pranto de alguns, levantava juízes, conseguia, enquanto aquele juiz estava vivo, a paz reinava, entre aspas, em Israel. Daqui a pouco, quando ele morria, o povo reincidia de novo, caía novamente, voltava a bagaceira, pulava carnaval, prostituição, adultério, né? Vida desregrada, abortos, etc., drogas, etc, etc, etc. É a nossa sociedade. É a nossa sociedade hoje. Muito bem. Amanhã a gente conclui aqui rapidamente o capítulo 2, porque ele está no início está no mesmo texto do início do capítulo 3. O que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários. Nós começamos agora a entrar e entender o surgimento dos juízes, aqueles que são erguidos por Deus, por um período, para livrar Israel da mão do inimigo. Vamos orar. Deus abençoe você e até amanhã.